Olá pessoal, bom dia. Com muito prazer que eu aceito esse convite, né, para a gente conversar um pouco sobre esse momento que a gente vive, né, que é um momento bastante delicado. Queria agradecer ao centro acadêmico, aos professores que estão presentes, por essa organização e por essa necessidade de nós pensarmos e repensarmos o tempo todo nossas práticas frente a determinados tipos de ameaça. Bem, eu quero pontuar duas questões. Na verdade, eu quero pontuar três questões, só que eu quero me aprofundar de forma rápida, mas tanto quanto aprofundada em duas, e uma é para basilar, enfim, de modo geral, o pensamento. O primeiro ponto, diante de uma ameaça, diante de um governo fascista, diante de práticas autoritárias e de estratégias autoritárias de poder, o primeiro ponto que eu quero destacar é um caminho de nós repensarmos as nossas práticas. Acho que isso é um ponto importante. E a partir de que ponto eu penso isso? A partir tem um livro do Michel de Certeau, que se chama A Invenção do Cotidiano. E nesse livro, o Certeau, ele trata sobre a reinvenção das práticas do cotidiano. Então, como é que a gente pode efetivamente repensar o nosso caminho, repensar as nossas práticas, para que aquilo que a gente queira fazer tenha efetivamente uma reverberação na sociedade. Então, assim, quais são esses caminhos? A partir dessa primeira ideia que é repensar as práticas. Tem dois caminhos. Um que é institucional, que esse caminho é quase que impossível de ter uma macro mudança, por conta que existe toda uma estrutura institucional que preza o discurso autoritário, né? Desde dos instrumentos de controle, da burocracia, até, enfim, a instauração desses próprios instrumentos. Então, esse primeiro caminho, que é o burocrático, eu penso que nós, enquanto coletivo de artistas, de pesquisadores, de professores, nós temos uma opção viável de repensar essas práticas, que ela é curricular, né? E ela é oficial. Então, por exemplo, quem é que pensa os currículos? Quem pensa os currículos somos nós professores, vocês estudantes, a comunidade acadêmica como um todo. Todo movimento de pensar um currículo é um movimento de pensar uma prática, de pensar um lugar político. Então, diante disso, esse primeiro momento, que é um momento institucional, que é um momento e um exercício sempre importante de ser feito, é como nós podemos repensar os nossos currículos, de modo que esses currículos eles possam efetivamente dar conta de um lugar contemporâneo, de um lugar de existência da vida contemporânea, das necessidades da vida contemporânea. Obviamente que mudar o currículo é também olhar para si. Porque eu não posso, por exemplo, ou nós, enfim, conjuntamente, ou qualquer universidade, ou qualquer instituição, mudar um currículo se os profissionais que estão ali não estão capacitados para repensar o seu próprio lugar. Então, pensar o currículo é também se pensar, no sentido de que a gente só consegue efetivamente colocar um currículo político no campo das relações comunitárias se nós estamos preparados para a execução desse currículo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que é o ponto que nos comunga de forma mais precisa, é como é que a gente pode pensar a nossa própria prática. E aí, pensar a nossa prática significa o que nesse contexto? Me parece que pensar a nossa prática dentro desse contexto não é só fazer uma revisão histórica do que é a arte ou fazer uma revisão histórica do que é o ensino do teatro, mas é pensar a arte e o ensino do teatro dentro da história que se compõe cotidianamente, dentro da história do momento, dentro da história do agora. Imagino que a professora Michele, que é formada em História e que dá aula de História do Teatro, por exemplo, deve ter passado em algum momento na fala dela por esse lugar da história que é construída todo dia. Então a gente precisa repensar a prática, e repensar a prática significa repensar o meu lugar de história. Ou seja, e aí, a partir disso, eu lanço umas perguntas. O que é ser artista no mundo contemporâneo? O que o meu discurso enquanto artista pretende alcançar? O que o meu discurso enquanto professor e a minha prática profissional enquanto professor, ela pretende alcançar? Ela tem sido uma reprodução mimética dos conhecimentos históricos, ou eu pego esses conhecimentos históricos
Ou seja, esses conhecimentos que são construídos historicamente e transformo eles ou me adapto a uma dada realidade. Esse é um ponto importante. Isso parece um tanto quanto óbvio, mas isso não é fácil. No sentido de que é muito mais fácil a gente pegar e tender a reproduzir aquilo que a gente aprende, que é o primeiro passo, né? Então, assim, reproduzir jogo teatral, reproduzir Stanislavski, reproduzir Meyerhold, reproduzir Brecht, e achar que a gente está fazendo uma coisa super interessante para esse momento. E a minha questão é, como é que a gente pode pegar tudo isso e dialogar efetivamente com o nosso cotidiano, com as temáticas que são necessárias ao debate do cotidiano? Então, esse é um ponto que eu queria pontuar de forma direta, mas pensando assim, quais são as práticas? Quais são as práticas do teatro negro? Quais são as práticas do movimento feminista ou do teatro feminista? Quais são as práticas do movimento LGBT? Pensando, por exemplo, pensando em contemporâneo. Por que eu escolho trabalhar hoje em dia, nesse momento histórico, com Shakespeare e não com Plínio Marcos, por exemplo? Por que eu escolho trabalhar com Igor Nascimento, para falar de um dramaturgo nosso, da nossa terra, e não uma outra pessoa? Essas escolhas elas são importantes da gente pensar. E o problema não é trabalhar com o Igor ou trabalhar com Shakespeare. O problema, talvez, a questão é como é que eu posso fazer com que Shakespeare, ou aquilo que seja discutido naquilo que eu quero escolher de Shakespeare, por exemplo, reverbere diretamente no que está sendo feito hoje, no que está sendo dito hoje. Isso é um ponto muito importante, né? De como é que eu posso reconfigurar todas essas temáticas. Estou dando um exemplo da dramaturgia, né? Para que a gente pense o lugar do cotidiano. Repensar nossas práticas é repensar efetivamente o cotidiano. E não tem como discutir uma forma de repensar a prática se não estiver ligado efetivamente ao nosso modo de rever as nossas práticas e também os nossos currículos e as nossas formas de fazer. Esse é um ponto. O outro ponto, que é um ponto mais conceitual, não menos do que o outro, mas que eu acho que a gente precisaria de um tempo maior para debater, que é a ideia do cuidado de si e gerar uma poética de si mesmo, que é toda a fase final de produção do Foucault. Quando Foucault trata sobre a hermenêutica do sujeito e os 4 volumes da história da sexualidade, onde ele vai voltar lá nos gregos e vai dizer assim, ó, a gente parou de cuidar de si. A gente parou de gerar uma estética de si, uma estética do conhecimento, uma estética e uma poética do cuidado de si. E o que é cuidar de si para o Foucault? Para o Foucault, nada mais cuidar de si é repensar as próprias práticas, é repensar os modelos pelos quais eu me vejo enquanto sujeito. E esses modelos pelos quais eu me vejo enquanto sujeito estão diretamente relacionados a uma prática profissional, a uma prática que é ética e a uma prática que é política. Então, essa ideia do cuidado de si, ela só se executa efetivamente quando eu repenso a minha prática política enquanto atuação profissional. Veja bem, o que a gente está chamando, ou o que o Foucault está chamando de cuidado de si e prática política, não necessariamente é você ter que ir para uma esfera institucional ou partidária ou estar vinculado a algum grupo, a algum movimento, né? Se trata de uma relação efetivamente menor, micro, mas que isso tem um impacto cotidiano muito importante, que é o seu próprio contexto profissional. Então, tem uma passagem do Hermenêutica do Sujeito, a passagem é ótima, né? Parece coisa de Bíblia, da igreja. Tem um trecho da Hermenêutica, não que eu tenha algum problema com a Bíblia, viu, gente? Conheço a Bíblia de cabo a rabo, mas não se trata disso. Tem um texto da Hermenêutica do Sujeito, uma história que o Foucault conta, no livro, que ele diz o seguinte: tem um pai que a filha está enferma e ele começa a cuidar dessa filha. Ok, aí tudo bem. Essa filha, quanto mais o tempo vai passando, mais a filha adoece e mais ela vai ficando enferma e o pai vai ficando desesperado. Chega um momento, para resumir, que a filha ela fica numa situação de enfermo tão violenta que o pai não consegue mais ver a filha enferma. O que o pai faz? O pai foge e deixa a filha para morrer. Do ponto de vista cristão, por exemplo, a análise que se faz é: esse pai é cruel, esse pai, enfim, como é que um pai deixa um filho morrendo e vai embora, né? A análise que o Foucault faz é: por que esse pai foi embora? Esse pai foi embora porque ele não cuidou de si.
ele não teve momento, ele não teve tempo, ele não repensou as suas práticas para cuidar de si, para poder cuidar do outro. Então, profissionalmente falando, eu só consigo cuidar do outro, e a ideia de cuidar ela é uma ideia muito ampla, né? Por isso que não dá para se aprofundar aqui, eu só consigo cuidar do outro se eu cuido de mim mesmo. E o que é cuidar de mim mesmo nesse contexto e nessa recorte que eu estou fazendo para a gente discutir isso? É cuidar das suas práticas, é cuidar das nossas práticas, é entender para que serve aquilo que eu estou dizendo e aquilo que eu estou fazendo no mundo contemporâneo. Ou se aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou dizendo é uma mera reprodução daquilo que já foi dito historicamente. Uma mera reprodução no sentido da prática mesmo. Né? Por isso que eu trouxe o Shakespeare. O problema não é Shakespeare. O problema é quando eu tento reproduzi-lo da mesma forma do século XV. E aí há um problema estético e político. Então esse é um ponto. Só que esse ponto a gente precisaria aprofundar de forma com mais tempo. E eu não quero que o vídeo fique tão longo para ficar uma coisa mais dinâmica. O outro ponto que eu acho que é o ponto que finaliza e é um ponto crucial é o entendimento de território. Veja bem, se a gente tem um modo de repensar a prática, tem uma prática do cuidado de si e a gente repensa a ideia de território, a gente entende o que é a ideia de território nesse contexto que a gente vive, a gente consegue aí minimamente atuar numa frente. Repensar a sua prática é repensar um território, no sentido de que eu só consigo me reverberar. E aí a gente tem que ir lá no Milton Santos, lá na geopolítica, em todas as práticas de humanas que estão ligadas à geopolítica e estão ligadas à ideia de lugar, de pertencimento, de identidade, de ciências sociais de modo geral, para entender um lugar de território, de ação territorial. É preciso se instaurar novos espaços territoriais a partir de uma determinada prática. O Pazzini, sempre tem uma frase que ele sempre usa e no espetáculo também, no Negro Cosmo, enfim, toda a pesquisa do Pazzini, sobre a memória. E ele fala que é um texto do Heiner Miller, né? Que ele fala que a memória de uma nação não pode ser esquecida com risco de sua sentença de morte. Isso tem a ver com o território. Eu não posso deslocar uma prática de um determinado território. Então, quando a gente repensa a prática nesse sentido, é também repensar o território. E a gente precisa, num campo estratégico, não é nem um campo estratégico, essa palavra não é tão interessante, no campo tático, de pensar as ações e pensar as táticas, repensar o território. Ou seja, qual é o território de atuação do nosso trabalho cotidiano? Qual é o território de atuação do nosso espetáculo, da nossa performance? Qual é o território de atuação das temáticas que eu resolvo elencar para o trabalho de ator, para o trabalho de diretor, para o trabalho de iluminador, para o trabalho enfim, do trabalho artístico de modo geral? Quais são os recortes políticos territoriais que eu pretendo abordar? Desculpa. Isso é muito importante, porque numa época como essa, quanto mais a gente reproduz discursos já vivenciados, menos a gente demarca um território. E aí, assim, demarcar um território, de novo, não significa enfim, um ato político de grandes proporções de manifestações, por exemplo. Não se trata disso. Não se trata como um ato do ele não, que tem o seu valor e que foi incrível e que as mulheres estão à frente da resistência, mas que é um ato organizado em prol de um movimento e que ele acontece pontualmente. Repensar a prática é repensá-la todo dia e repensar o seu território todo dia. Né? E isso vai reverberar no ato como ele não, isso vai reverberar no ato, enfim, qualquer outro ato político de qualquer outra categoria ou de qualquer outro segmento. A questão não é essa, a questão é como é que a gente pode reverberar isso cotidianamente. E aí, é por isso que em um outro momento seria interessante discutir sobre essa lógica do Foucault. Isso só se dá na prática. Isso só se dá repensando essa própria prática no nosso cotidiano. E aí entra a atuação profissional. Né? Aí entra a atuação profissional em nossos campos de pesquisa. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar alerta, ou em alerta o tempo todo, no sentido de que o que é que eu estou fazendo com o meu plano de aula? O que é que eu quero levar para a escola? Né? Isso é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta objetiva agora, mas quando eu penso no meu plano de aula, eu penso em quê?
para o estágio, para a oficina de teatro, nós professores, que tipo de discurso e de recorte nós estamos dando, né? Então, eu quero fazer resumidamente agora esse apanhado e essa intervenção com vocês. Como a gente pode repensar as práticas diante das situações que aí estão? O que é que a nossa arte ela efetivamente reverbera enquanto discurso, ainda que seja para um público de 20 pessoas, para um público de 30 pessoas, de 10 pessoas, de 5 pessoas? O que é que o meu discurso enquanto artista, do ponto de vista prático, ou seja, o que é que a minha obra de arte, o que é que essa ideia de obra de arte também a gente pode questionar, mas assim, a ideia de produto, a ideia de manifestação artística, o que é que ela reverbera efetivamente enquanto discurso? 2. O que é que a gente está fazendo politicamente para cuidar da sua prática, que aí tem toda a questão do Foucault por trás disso. E 3, que território essa prática efetivamente atua. Ou essa prática é uma prática de reprodução de outros contextos que às vezes não tem nenhum tipo de pertencimento, ou seja, a arte pela arte, né? Até que ponto o que eu faço enquanto professor, ou então o que eu faço enquanto artista e artista-professor, não é meramente uma arte pela arte. Se a gente tensiona esses 3 lugares, o lugar da prática, o lugar do cuidado de si e o lugar do território, eu acho que é um campo para que a gente, na nossa microesfera, possa atuar cotidianamente, possa atuar no teatro de rua, possa atuar na intervenção urbana, na performance, na contação de história, enfim, na prática metodológica em sala de aula. Esses 3. E para finalizar, tem um texto do Jude Habermas, que é um filósofo, né, que trabalha especificamente sobre imagem. E ele fala o seguinte, que não existe história da arte. Não no sentido de negar a história da arte, no sentido que toda história ela é construída, que toda história que é dada enquanto história da arte é uma história que foi construída por alguém. Então, ele não é que não se tenha história da arte no sentido da negação da história da arte, mas que ela é uma eterna construção. Se eu não estou e não me vejo dentro dessa construção dessa história da arte, eu vou dar essa história da arte como dada, como aquela que está nos livros de história, e que ela é importante, mas ela é um recorte. Né? Ela é um recorte de determinadas práticas. E a pergunta final é: qual o recorte das nossas práticas que a gente quer dar para a história da arte que a gente quer fazer no Maranhão? Enfim, acho que resumidamente são esses 3 pontos para a gente pensar, que eu acho que são pontos que me atravessam muito e que reverberam naquilo que eu estou fazendo agora, né? A ideia de intervenção urbana, de performance, a ideia de cidade. A gente precisa de fato pensar cada vez mais o quanto o meu discurso, a minha prática artística, ela reverbera efetivamente na sociedade, trazendo temáticas que possam possibilitar um discurso societário, né? Esse é um ponto importante. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de dialogar um pouco com vocês aqui, né? Queria, antes de terminar, mandar um abraço para todo mundo, para todas as professoras, para todo mundo que está aí presente. E queria dizer que estou muito feliz pela conquista do curso, né? Pelo mestrado. Quer dizer, parabenizar a coordenação do curso em nome da professora Tânia, que deve estar aí com vocês, né? Mandar um abração para a Tânia, para a Michelle, que está aí com vocês, né? Para todo mundo. Cássia, a gente se vê já já, viu? Tô com saudade de ti. São todas mulheres firmes, todas mulheres guerreiras que estão aí nesse curso e que conseguiram agora aprovar esse mestrado, né? E isso é fundamental, ainda mais nesse tempo de barbárie que a gente está tendo, né? Então, a professora Fernanda, que está via vídeo, né? Que provavelmente vai ser a coordenadora, não sei como é que está essa articulação desse mestrado. Então, de modo geral, eu queria muito dizer que estou muito feliz e parabenizar toda a equipe do curso por mais essa conquista. E espero que logo em breve volte para que possa contribuir nesse novo percurso da pós-graduação aí junto com vocês. Valeu, beijo, tchau, tchau.